Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja conosco e possamos, unidos na mesma vibração, neste ambiente e também em cada lar ligado pela internet nesta casa, fazer essa grande vibração que esse momento nos traz, que possamos ser, ao mesmo tempo, os responsáveis por levar a mensagem de Jesus, mas principalmente nós todos, os receptores dessa mensagem, para fazermos dela o real caminho em direção ao Pai. Quando o mestre aqui esteve, a cada palavra, a cada exemplo, ele nos mostrava a importância de agir dignamente, com a ética e com a moral acima dos nossos próprios interesses, visando sempre o coletivo para que pudéssemos ter nele Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Caminho esse que nos levaria ao Pai e que a gente, com o advento do Espiritismo, entendemos que é o nosso grande processo de evolução espiritual que nos levará à angelitude. Mas falava uma coisa um pouquinho mais. Ele dizia a cada um que curava, vá e não peques mais, dando a entender que a mudança do comportamento, dos hábitos, do pensamento, da palavra, acarretaria a saúde do corpo físico, impedindo que aquele corpo voltasse a adoecer. Em momento algum ele deixou estabelecido que o fato dele ter curado seria suficiente para que a doença ou qualquer outra doença não acometesse mais, mas colocou como determinação, como necessidade primordial, que ele não cometesse os erros que praticasse ou que viesse a cometer outros erros. Então, nosso estudo é exatamente esse, o agir retamente, no sentido de trazer uma saúde para o corpo espiritual, que somatizará naturalmente no corpo físico. O estudo de hoje é feito sobre a obra Plenitude, de Joana de Ângeles. Na situação que nós, espíritos encarnados, estamos no mundo de prova e expiação, o sofrimento ainda é uma via de redenção espiritual. Temos que deixar bem claro, porém, que o sofrimento não tem nenhuma ação punitiva. Ele é uma opção pessoal de cada um de nós, que preferimos caminhar pelos caminhos tortuosos, fáceis muitas vezes, do que trilharmos o caminho que o Mestre nos ensinou. A dor, o sofrimento, a punição, que a gente coloca essa punição entre aspas, que foi colocada por Kardec na codificação, muito mais, porque ele não falava para espíritas, ele falava para o mundo ocidental, ou era católico, ou era protestante. E para esses dois grandes grupos, nós, naquele momento, o grande processo que a religião nos ensinava era o do Deus punitivo, da punição do inferno, do céu. Então, esse grande processo de correção que o sofrimento nos traz é muito mais no sentido de educar quando nós erramos ou de reeducar quando nós persistimos no mesmo erro. E, normalmente, vai usar os mesmos mecanismos com que usamos para cometer os nossos erros. Então, a doutrina vem trazer isso. Sofrimento não é punição, mas é um grande processo de reeducação. E ele vai vigir enquanto se fizer necessária a depuração. E aí vem uma grande notícia para a gente. O sofrimento tem prazo de validade. Nós podemos, por nossa opção, estendê-lo, como nós podemos, por nossa opção, por nossa ação, por nosso comportamento,
minorá-lo e até, em grandes casos, diminuir a sua temporalidade, a sua intensidade, obviamente, também. Então, a saúde integral, que seria essa paz e essa alegria interior, né, ela resulta da lucidez mental. E o que a gente pode dizer como lucidez mental? É a nossa capacidade de escolher os caminhos certos. De escolher os caminhos que levam ao Pai. De seguir o que o Mestre não só nos falou, mas principalmente nos exemplificou a cada passagem, a cada momento em que aqui esteve conosco. Enquanto não nos convencermos de realizar o equilíbrio do psiquismo com o corpo físico, debater-nos-emos nas malhas de qualquer tipo de sofrimento. Então é necessário que busquemos esse grande equilíbrio entre espírito e corpo, e isso só podemos fazer equilibrando o espírito. Isso aí podemos equilibrar o espírito com um comportamento digno, moral e ético. Somente os fatores internos, ou seja, a saúde pode ser recuperada pelos tratamentos convencionais. A doutrina espírita sempre, a todo companheiro que chega na casa trazendo um problema de saúde, que inicia um processo de tratamento espiritual, nunca nenhuma casa correta que trabalha sob a identificação de Kardec vai falar para ele se afastar do tratamento da terapia normal. Porque é necessário corrigir o corpo físico, mas nós temos que entender que somente os fatores internos que respondem pelo condicionamento emocional e social podem criar as condições permanentes do bem-estar. O médico vai curar a doença como Jesus curou. Mas se continuar os mesmos comportamentos, se continuar as mesmas atitudes, essa doença ou outra poderá se instalar, porque ao estarmos em atitude errada perante a vida, nós estamos desestruturando os nossos centros vitais, e essa desestruturação acarretará em problemas para o corpo físico. Jesus, quando aqui esteve, sintetizou no amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, a si mesmo. O grande fator para a anulação do sofrimento. Já Kardec, com a sua máxima, fora da caridade não há salvação, mostrou que o amor que Jesus nos pede é o amor da prática da caridade ao próximo. E como Kardec bem nos deixou, ela via real para a salvação, entendendo nós a salvação de quê? De nós mesmos, das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Salvação essa que nos levará no grande impulso da evolução espiritual. Pelo seu extraordinário conteúdo emocional, a caridade, a prática da caridade, ela tem duas características básicas. Ela dulcifica a quem o pratica. E também ela vai abençoar quem o recebe, desde que quem o pratique, pratique com humildade. Quem o pratique, pratique sem se colocar perante aquele que está sendo ajudado numa posição superior. Pratique dignificando, impulsionando, levantando, elevando aquele companheiro necessitado da ajuda. Aí sim, nós, ou aquele que pratica, será dulcificado, e nós que recebemos essa ajuda, seremos abençoados, porque não desenvolveremos em nós a mágoa e a tristeza de termos que receber uma ajuda material ou qualquer outro tipo de ajuda que seja de alguém que está se colocando numa posição que se julga superior a nós. Seguir o Cristo, então, apoiado pela doutrina espírita, nos traz o primeiro tema do estudo desta noite, que seria o crer retamente. A criatura humana sempre crê, até naquilo que nega. Não existe descrença. Quando eu falo eu não acredito em inferno, eu não estou negando a crença no inferno. Eu estou afirmando uma crença de que, para mim, o inferno não existe. Portanto, nós podemos dizer que o ato de negar, né,
é uma força de crer. Não sei se está bem claro. A negação, então, é um tipo de afirmação. A afirmação é essa que defendemos, como defendemos quando afirmamos eu acredito na reencarnação. E podemos defender isso de diversas maneiras, porque é uma crença, e essa crença pode ser natural, quando ela já vem dentro de nós nem sabemos por quê. Essa crença pode ser imposta porque alguém me falou que é assim e eu aceitei aquilo. E também a crença pode ser raciocinada, porque eu avaliei, eu questionei, eu ponderei e vi que aquele postulado eu quero aceitá-lo, porque atinge aquilo que eu penso, aquilo que eu busco dentro dos meus objetivos. Joana de Ângela diz: crer retamente é direcionar o pensamento de forma positiva, edificante, firmando-o em propósitos saudáveis. Porque quando eu creio em algo retamente, ou seja, sob a ótica dos valores éticos e morais que eu coloco naquilo que eu penso, que eu creio, né, eu tenho uma tendência a buscar força, não só em mim, como na espiritualidade que me apoia, para que aqueles postulados que eu creio possam acontecer, possam se realizar. Jesus, em todos os momentos que ele se deparava com os enfermos, ele colocava duas questões básicas. O enfermo tinha que crer nele, Jesus, e tinha que crer em si, ou seja, na sua própria recuperação. Então, o processo da fé que Jesus colocava para cada um era crer nele, Jesus, com todo o seu poder de trabalhar os fluidos, que as pessoas pouco entendiam, acreditavam que era algo, né, mais milagroso do que o simples em termos, né? Manusear das energias que o ambiente. Mas também dizia que cada um tinha que ter fé em si, de que aquela doença realmente poderia ser curada. Tanto que, em vários casos, ele não teve, a filha do centurião, que ele não teve nem que estar em contato com ela. A simples força de energia daquele pai, acreditando na possibilidade da cura e na possibilidade de Jesus curar, foi o suficiente para que a cura acontecesse. Então podemos dizer que a abertura mental e emocional do enfermo, seja aquele enfermo, ou seja, nós enfermos hoje, que procuramos em Jesus a cura, essa abertura mental, que a gente pode dizer que a certeza de que a recuperação é possível, a certeza que a nossa fé em Jesus pode nos curar, ela nos dá a receptividade necessária ao imediato processo de cura. Por quê? Porque nós abrimos os nossos canais vibracionais para que esta possibilidade dos espíritos que vão trabalhar esta doença dentro do nosso corpo possa atuar. E está aí a ciência, quando coloca nos diversos testes que ela já faz, que coloca dois tipos de doentes, aquele que tem fé e aquele que não tem fé, e hoje, na maioria dos testes, os grupos que acreditam em algo além da matéria, normalmente o processo, ou pelo menos o percentual de recuperação é maior do que aqueles que não acreditam. Então podemos dizer que a fé que remove montanhas, que tudo pode, vai trabalhar mecanismos íntimos do homem que nós nem conhecemos. E esses mecanismos vão trabalhar diretamente nos nossos centros de força, nos nossos centros vitais, reorganizando o nosso espírito e somatizando a saúde no nosso corpo físico. Jesus, quando dizia a fé remove montanha, nos dizia que a fé é a canalização de todas as possibilidades psíquicas, alterando a situação que aquele momento apresenta. Porque a fé é tão grande. Ela nos coloca em condição de abrir esses nossos campos vibracionais, que facilita aqueles companheiros, logicamente tudo em torno dos nossos merecimentos, para que o processo
da cura, ou pelo menos de minorar aquela doença possa ocorrer. Crer retamente, ou seja, eu acreditar nos meus princípios, eu acreditar nos valores que o Cristo nos trouxe, ele sempre me trará uma visão otimista perante os problemas que eu enfrento. E essa visão otimista sempre me trará motivação. Motivação no sentido de eu acreditar que é possível eu conseguir aquele objetivo. E a gente pode falar esse crer retamente, não necessariamente apenas para casos de doença, mas aí sobre um aspecto geral. Um concurso que eu quero fazer, uma vaga que eu preciso, uma oportunidade de trabalho, o que quer que seja uma relação conflituosa dentro de casa, quando eu creio que eu posso superar aquilo, este otimismo que me enche, me motiva, de maneira que nada nos perturba. Nada será capaz de nos tirar do objetivo, e cada vez mais essa crença nos estimulará a buscar aquele objetivo que tanto perseguimos. Todas as conquistas da humanidade tiveram início no ato de crer, seja para o bem ou seja para o mal. Mas todas elas, alguém teve que acreditar naquilo, teve que perseverar naquilo, teve que enfrentar dificuldades, teve que enfrentar oposição, em muitos casos seria até chacotas de companheiros, para que aquele seu objetivo alcançasse. A gente pode citar dezenas de exemplos. Buscamos apenas 3 exemplos. Nicolau Copérnico, que por acreditar retamente no sistema heliocêntrico, foi motivo de chacota de tantos e tantos companheiros cientistas, dos nobres, e que, na verdade, esse sistema heliocêntrico é ainda, no processo evolutivo da humanidade, um dos maiores saltos qualitativos que a humanidade teve. E ele sofreu isso tudo. E lutou e perseverou até provar que realmente aquilo funcionava. Logicamente, depois Kepler veio melhorar, porque ele interpretava que o Sol ficava fixo no universo. Mas foi um salto qualitativo e quantitativo que ele foi preciso perseverar na sua crença para que aquilo acontecesse. Cristóvão Colombo, então, que na visão dele de alcançar as Índias pelo Ocidente, foi ridicularizado pelas cortes e pelos iguais. Disse Joana de Ângeles que Cristóvão Colombo tinha a visão dessas terras através de desdobramentos, através de situações psíquicas. Enfrentou o fanatismo, enfrentou a ignorância, enfrentou o sectarismo, mas conseguiu mostrar que poderia se chegar nessas terras, mesmo que ele interpretando que essas terras fossem as Índias. E podemos citar também Thomas Edison, que tem mais de 2.000 patentes. Patentes importantes como o fonógrafo, o cinetógrafo, que foi a primeira câmera fotográfica, o gramofone, o cinescópio e, principalmente, a lâmpada elétrica incandescente. E só para conseguir o filamento desta lâmpada elétrica, ele testou mais de 6.000 tipos de elementos da natureza para chegar naquilo que ele acreditava que era possível. E vamos, então, o crer retamente nos leva a outra situação, que é o querer retamente. Eu preciso crer e eu preciso aí querer exatamente o que eu quero. Agora, quando eu quero equivocadamente, baseado nos meus desejos, nos meus excessos, né, o que o resultado é sempre o sofrimento humano. Por quê? Porque eu vou eleger o dispensável, eu vou eleger o material em detrimento do espiritual. E para consegui-lo, eu faço de tudo. E vem o terrível axioma: os fins justificam os meios. E para alcançar os fins que eu acredito, eu faço tanta e tanta coisa que eu crio um grande comprometimento para mim. Porque devo, nesse meu processo de fazer aquilo que eu quero, sem olhar o ambiente, sem olhar o próximo, vou criando mais dívidas, mais débitos a ressarcirem lá na frente.
O querer equivocado, portanto, nos escraviza às paixões inferiores, porque permite que o egoísmo que existe em nós sobreponha aos interesses gerais. E a doutrina espírita diz que um dos grandes empecilhos ao desenvolvimento espiritual é o interesse individual. Quando colocamos o nosso interesse individual acima do interesse coletivo, nós acabamos ficando presos, né, nas tenazes desse nosso querer errado. Porque quando eu opto pelo meu interesse em detrimento do grupo, eu, de uma maneira ou outra, vou prejudicar 1, 2, 3 ou uma coletividade. E ao prejudicar, eu estou trazendo mais débito e mais necessidade de reparar meu erro mais à frente. Diz Joana de Ângeles, o ato de querer retamente torna menos ásperos os desafios e as dificuldades. Eu creio e eu quero, mas meu querer é tão grande que não existe dificuldade que me impeça. Não existirá aquela montanha que me impeça de passar. Existirá, sim, obstáculos que eu sei que eu posso, devo e tenho que superar. Diz ainda Joana, quando se crê e se quer retamente, fala-se com a mesma qualidade de intenção. E essas palavras, conforme se refere o Evangelho, exteriorizam o que está cheio o coração. Quando eu creio e eu quero retamente, as minhas palavras representam exatamente o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto e o que eu desejo. E esse querer retamente nos leva a uma outra fase, que é o do falar retamente. Sabemos todos nós que a palavra é valioso instrumento de comunicação que tem entorpecido grandes ideais da humanidade. Porque o que fala não é o que está no coração. E quando falamos o que está no coração, nós magoamos, nós quebramos a grande corrente da confiança, do trabalho em conjunto, porque se perde a confiança naquele que fala uma coisa e age de maneira errada. Nos dias de hoje, nesse período, dia de hoje não, na humanidade, nesses 6.000 anos, pelo menos, né? Fala por falar, fala-se para dissimular emoções ideais e fala-se com objetivo sórdido e prejudiciais. Principalmente aquele companheiro que diz, o que eu tenho que falar, eu falo. Normalmente fala agredindo, porque ele poderia falar o que tem que falar, mas de uma maneira justa, calma, equilibrada, e só para que aquele que precisa ouvir o ouça. Quando a gente fala, porque não sei, as verdades têm que ser ditas, nós temos que repensar se nós estamos querendo falar algumas verdades ou se nós estamos simplesmente querendo agredir o próximo com essas verdades. A palavra que liberta, igualmente, faz-se meio de escravidão. Por isso, Joana estipula alguns requisitos essenciais que nós devemos ter atenção quando falar. Ela diz que deve-se pôr na palavra a descrição que sabe como e quando falar. Exatamente. Você precisa falar, há necessidade de chamar alguém a atenção de alguma coisa? Então chame só esta pessoa num canto e com carinho, né? Com amor. Entendendo às vezes que o seu ponto de vista pode estar errado, de repente ela tem um argumento que justifique as atitudes, o que falou, o que fez. Então está pronto também para discutir com o próximo. O argumento não se chegar neste momento como dono da verdade, mas falar com parcimônia, né? Evitando gerar constrangimento, dor e humilhação. A palavra tem que ser usada para apoiar, para estimular e para levantar e elevar o companheiro que interpretamos que possa estar no erro. Não somos os donos da verdade. Diz ainda, Joana, que o falar retamente fomenta o progresso, impulsionando as criaturas para frente. Quando eu falo retamente, com esse sentido de ajudar, o que é que eu estou fazendo? Eu estou desenvolvendo, exteriorizando paz, amor, caridade, sentimentos que enobrecem e dignificam e impulsionam o companheiro que precisa ouvir aquilo para frente.
As boas palavras enrijecem o caráter, dulcificam o coração e iluminam a vida. E as más entorpecem os sentimentos, né? Deformam a conduta e tornam muito mais difícil a relação entre os pares. Quem falava retamente, bem antes do Mestre Jesus, tantos falaram, mas vamos trazer o exemplo de Sócrates, que não só elevou a filosofia a alturas que antes não se tinha a menor importância para ela, principalmente porque dignificou os princípios éticos e morais que constituem a base do espiritualismo. E Kardec coloca isso dizendo que, na verdade, Sócrates e Platão foram precursores de Cristo, do cristianismo, e, consequentemente, da doutrina espírita. Portanto, crer, querer e falar retamente produzem uma grande vibração de paz, que fomenta a saúde. Em que sentido? Quando eu estou nesse meu comportamento de que minha palavra fala o que meu coração sente, e que meu querer é no sentido de fazer aquilo que era melhor para a comunidade, não exclusivamente para mim, eu estou nesse mesmo momento de buscar dos companheiros espirituais mais elevados as forças necessárias para o meu empreendimento. E nisso só pode resultar uma coisa: espírito fortalecido e corpo físico são. Podemos então dizer que crer, querer e falar são caminhos para uma existência saudável. Então, eu creio, eu quero, eu falo. Então surge o grande momento, que é o momento da ação, que seria o momento de operar retamente. Entender? Operar toda a relação com o próximo, toda a relação de trabalho, toda a relação em que envolva a comunidade, pequena ou grande, pouco importa. Sabemos que um coração tranquilo é um resultado de uma conduta reta. Se eu estou com o coração tranquilo, significa que eu estou harmonizado internamente. Eu estou em paz comigo mesmo. Eu vibro isto para os que estão à minha volta. Eu levo essa energia doce que acalma, que dulcifica, para os que estão envolvidos comigo. Então a tendência dos ambientes que eu estiver estarem muito mais, não purificados por mim, que não estamos nesse nível, mas pelo menos com condição de acalmar e pacificar aqueles companheiros um pouco mais desequilibrados. Porque se o mal é a ausência do bem, se eu chego vibrando bem, se nós chegamos vibrando do bem, o que acarretará com aquela vibração negativa? Ela será afastada, porque no choque o bem sempre superará o mal. Operar retamente, sem medos ou remorsos, em face dos sentimentos enobrecidos, produzem um estado de paz que nada perturba. Bom, nós temos que entender que nós estamos num mundo de prova e expiação. Portanto, temos um passado complicado, no mínimo complicado. E temos, então, com certeza, dezenas, quiçá centenas de encarnações em que fracassamos em alguma atividade decente que queríamos. Então, trazemos dentro de nós o germe da derrota, o germe do fracasso. Então, precisamos, e muitas vezes a gente se sente com culpa de alguma coisa que não sabe o que é. Mas nos sentimos culpados na relação com alguém, o culpado dentro de casa, o culpado no local de trabalho, porque são essa bagagem que nós trazemos. Nós não viemos num momento de luz em encarnações anteriores. Nós hoje estamos na grande luta de procurarmos a luz, e que já é um grande passo nas nossas vidas. Mas nós temos uma bagagem de derrotas, de fracassos. Então nós temos que operar, sim, sem este medo, sem este remorso, porque o que passou, passou.
Importante é o que eu estou plantando na minha vida, o que eu estou trazendo para o meu dia a dia a partir de agora. E isso tudo tem que ser baseado em quê? Nos atos nobres e dignos que Jesus não só falou, mas nos exemplificou a cada momento, a cada passagem da sua vida. O mundo progrediu sempre graças àqueles que operam com retidão. Podemos dizer, mas as guerras trouxeram grandes evoluções para o mundo. Sim, mas a grande evolução do mundo não é só tecnológica. Porque é melhor, né, um ignorante, sob a ótica da intelectualidade, que seja digno e tenha atitudes decentes, do que um grande sábio que não tenha moralidade. E o mundo hoje precisa de ética, o mundo hoje precisa de moral, o mundo hoje precisa de dignidade. E só aqueles que operaram retamente são os grandes exemplos para nós. Porque superaram a si mesmos, superaram o ambiente que eles estavam, superaram a grande crítica que o novo sempre traz. Né? Porque o novo mexe com o status quo. O novo mexe com aquilo que as pessoas já estão habituadas. A coisa é tão complicada que às vezes nós perguntamos com uma pessoa, como é que é? Tudo bem? Ah, se melhorar, estraga. Porque nós estamos tão acostumados à nossa vidinha que não queremos mudar para melhor. Então temos sim que superar isso. Buscar melhorar a cada dia, a cada momento e buscar nos exemplos daqueles que enfrentaram a si mesmo, enfrentaram a comunidade, enfrentaram muitas vezes doenças dentro do seu corpo e nos deram grandes exemplos de operar com dignidade e operar com retidão. Nós vivemos entre companheiros doentes. Nós somos doentes que já estamos em busca da cura. Então, nós vivemos numa sociedade injusta e nessa sociedade injusta, onde não existem injustiçados, porque todos nós passamos por aquilo que precisamos passar, é um grande desafio que nós temos que nos propor, de operar retamente na relação de trabalho, na relação afetiva, dentro do lar, dentro dos grupos que frequentamos. Quem opera com retidão parece alienado, né? O cara é tão certo que é doido, é maluco ou está querendo aparecer. Infelizmente, e aqui a gente não vai citar nome, eu presenciei um companheiro nosso, porque eu quero falar que até dentro da doutrina espírita, às vezes a gente tem esse preconceito. Um companheiro falou, fulano de tal, ele está querendo aparecer, porque ele falou que quando se aposentar, quer morar numa casinha de sapê à beira do lago. Eu não, eu quero uma casa com 5 suítes e uma Ferrari na porta. A quem nós temos que servir? A Deus ou a Mamon? Eu posso ter uma suíte? Sim. Uma Ferrari? Sim. Mas eu deixei de atender alguém, ajudar alguém para conseguir acumular para comprar essa Ferrari e essa suíte? Eu pisei na cabeça de alguém para conseguir isso? A quem queremos servir? A Deus e a Mamon. E a doutrina espírita nos diz, Jesus nos fala que o mais rico é aquele que menos necessidade tem. Então, por que assolarmos o nosso desejo de termos, o que é o que nós temos que ter? É condição, saúde e capacidade de servir e compartilhar com o próximo o que nós temos de bom, o que nós podemos fazer por ele. Operar retamente é técnica preventiva e curadora para o sofrimento. Preventiva porque se eu opero reto, eu não vou ter dívidas para saldar lá na frente. E curativa, porque se eu fiz errado, eu refaço certo para saldar os débitos que eu tive e que eu fiz. Viver retamente, portanto, é o passo seguinte do operar retamente. Diz Joana, as ações que se sucedem transformam-se no modus operandi de cada indivíduo, que aí passa a ter o seu modo vivente. Não adianta eu falar. A palavra é bonita, a palavra é ótima, às vezes a minha palavra pode ajudar alguém a seguir o seu caminho. Mas para mim, para o que me interessa, para quem eu sou, não é o que eu falo, é o que eu faço.
É o modo como eu opero no meu dia a dia. E o modo como eu opero no meu dia a dia é o modo como eu vivo o meu dia a dia. Então, meu modus operandi se torna o meu modus vivendi. E nós temos um grande exemplo do maior cristão dos não cristãos, mais cristão que a maioria de nós, que no seu dia a dia pregava a igualdade social, direitos e deveres iguais a todos. Não só pregava e recomendava, como ele vivenciava isso conforme os seus ideais. Tanto que ele recebia lá no seu ashram líderes do mundo e párias daquela sociedade ainda em casta, que é a sociedade hindu. E mais do que isso, mais do que esse tratar o próximo de igualdade, ele vivia de maneira simples, porque isso era o que ele pregava. E ele pregava e ele vivia da maneira do que ele pregava. Ele vivia pobremente, de acordo com o que se considerava as necessidades básicas. E aquilo que a doutrina espírita nos diz. Rico é aquele que menos necessidade tem. E o exemplo maior, nosso guia e modelo da humanidade, que é Jesus, ele sempre dizia que não tinha uma pedra para reclinar. Dizia o evangelista que as aves dos céus tinham seus ninhos e as feras tinham seus covis, e ele não tinha nenhuma pedra para reclinar a cabeça. Mas para Jesus, uma coisa só era importante, era dar-se. E é isso que nós precisamos se quisermos vivenciar a máxima da doutrina espírita fora da caridade na nossa salvação. Não adianta eu ser ético, não adianta eu ser só moral. Eu tenho que servir ao próximo, com todas as minhas forças, com toda a minha vontade. E tenho que compartilhar com o próximo do pouco que eu tenho. Porque o óbolo da viúva não é uma conversa perdida. É mostrar que é importante nós darmos do que nos fará falta. Porque dado que aquilo que nos sobra, nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. E é essa a mensagem de Jesus, do dar-se. E o próximo passo imediato seria o esforçar-se retamente. Sabemos nós que sem esforço nenhum empreendimento se torna possível, muito menos se fará vitorioso. Esforço é a base de tudo. Esforço, dedicação, determinação, vontade de alcançar os objetivos é o máximo e aquilo que a gente tem que se propor nos nossos dia a dia. A intensidade do esforço desvela a qualidade do caráter. Uma pessoa de grande caráter é aquele que mais se dedica. Porque aquele, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, começa na primeira dificuldade, para. Olha o caráter dele perante aquele que na primeira dificuldade vai aurir mais força, vai buscar mais intensidade naquilo que quer para superar essa dificuldade. Sem uma disciplina que o exercício prodigaliza, o esforço deperece e as aspirações morrem. Emmanuel, quando estabeleceu com Chico a grande linha de trabalho, falou que ele precisava de 3 coisas, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Porque sem disciplina, nada anda para frente. Todos os nossos esforços, nossas determinações se enfraquecem e os nossos sonhos se esvaem. Porque se eu não tiver um padrão de comportamento reto, determinado, com objetivos, com metas, eu não chego a lugar nenhum. Então essa força que decorre do querer é responsável pelos resultados das aspirações colocadas na prática. Para eu me esforçar, eu tenho que primeiro crer e querer. Porque aí eu busco em mim mesmo o esforço necessário, a força necessária para fazer o esforço que vai ser utilizado para aquela minha tarefa. Diz Joana de Ângeles, as pessoas que não se esforçam por preservar os ideais de enobrecimento perdem as batalhas de evolução antes mesmo de iniciá-las, perturbando o progresso geral.
Interessante isso aí. Então, vem a grande mensagem que o mestre nos trouxe, da vigilância. A vigilância é não só e principalmente nas nossas atitudes, mas a vigilância também nos nossos objetivos, no que nós precisamos fazer de esforço para atingir aquilo que nós colocamos para nós como necessário. Então, se eu parto do princípio que eu tenho que ser a cada dia melhor do que eu fui ontem, eu não posso hoje estar repetindo o que eu fiz ontem. Então, eu tenho que estar no grande esforço de hoje, já não fazer mais aquilo que eu fazia hoje. Interessante que quando eu deixo de fazer esse esforço, de quando eu deixo de atuar e quando eu abandono as grandes batalhas, eu estou sendo um grande exemplo para os que estão no nosso entorno e também para aqueles que se aproveitariam daquilo que eu fizesse de bom. E a doutrina espírita nos diz que somos responsáveis pelo mal que acontece, pelo bem que deixamos de fazer. Portanto, não podemos esmorecer naquilo que estipulamos como necessário para o nosso progresso. Material, sim, porque precisamos disso, mas principalmente do progresso espiritual. Já falamos e repetimos, ninguém vive sem esforço, então temos sim que nos esforçar. Quem se esforça em um sentido, realiza também em outro, se quiser. Quantas pessoas a gente fala, gente, bem que eu queria estudar para aquele concurso, mas eu começo ali, me dá um sono e eu durmo. Mas passa 2 dias dentro de uma rave, pulando, desgastando, né? Ou vai para a noitada e passa a noite bebendo, conversando, dançando. Mas não consegue ficar 20 minutos na frente de um caderno porque dá sono. O esforço da balada é muito maior que o do estudo. Então é só questão do querer. Assim como nessa Cabo Frio ensolarada, quantos falaram, arrumei um trabalho aí que eu tenho que sair na rua, mas poxa, sair nesse sol aí não dá para trabalhar. Mas está lá todo bronzeado de sol, passa o dia inteiro no sol. Mas se sair com uma pastinha no meio da rua, passa mal e desmaia. Então, é questão apenas de querer. O esforço é o mesmo. Agora, eu direciono o meu esforço em função de quê? Do meu querer. Se eu quero com um objetivo digno e ético, eu vou enfrentar todas as dificuldades que me forem necessárias. Então, esforçar-se retamente é saber aplicar a capacidade dos seus recursos naquilo que propicia a felicidade real. Porque a balada é boa? Pode ser, mas eu tenho que repetir essa balada todo sábado para continuar feliz. E chega segunda-feira, eu estou um caco na hora de trabalhar e alguns não vão trabalhar e perdem emprego em função da batalha. A felicidade real é aquela que vem da fonte da água viva, que não é necessário a repetição. A felicidade real vem da prática da caridade, de você estender a mão para alguém que precise e ver o seu resultado, de que aquela pessoa que você ajudou buscou força em si mesmo para continuar o seu caminhar. No esforço bem dirigido, as energias se retemperam e as motivações, por serem elevadas, mais atraem novos tentames. É isso. Quando nós estamos num trabalho em prol do próximo, vamos dizer, qualquer tipo de trabalho em que envolva ajudar o próximo, a gente passa horas e horas trabalhando ali e saímos dali felizes e satisfeitos, e se tivesse mais tantas horas para trabalhar pelo bem, pelo próximo, pelo aquele que necessita, nós teríamos força e determinação. Por quê? Porque nós buscamos dentro de nós as motivações para ajudar. E quando nós praticamos o bem ao próximo, são os grandes e únicos momentos de felicidades que nunca se esvairão. Porque um carro novo daqui a pouco está velho, uma relação daqui a pouco se desgasta, um emprego daqui a pouco tem uma coisa melhor, uma casa 3, 4 anos depois você já viu uma coisa melhor. Mas o bem que você fez, o olhar no olho de alguém lhe agradecendo, mesmo que sem palavras, ou mesmo que nem agradeça, que isso pouco importa. Mas o resultado do bem que você fez, toda vez que você se lembrar dele, você se sentirá dignificado como ser humano.
Esse esforço, então, decorre de quê? Do pensar retamente, que é o grande e o mais importante. O que se cultiva no pensamento transfere para a esfera objetiva. Nada que nós fazemos, mesmo as reações instintivas, antes passaram pelo pensamento. Mesmo que como um flash. Mas pensamos antes naquilo e fizemos. Então, a importância do pensar reto é tão grande porque tudo que nós pensamos se transforma em atos. E se pensamos e não transformamos em atos por falta de coragem ou por falta de oportunidade, a doutrina nos fala e Jesus nos diz que somos responsáveis por esse ato. Então, olha a importância do pensar. Porque o pensamento, não é só energia, mas é matéria. E o pensamento que eu mando para alguém é algo físico que eu estou enviando para aquela pessoa. Então, o pensar é a base de todos os nossos atos. O pensamento, então, é fonte geradora e dínamo, condutor da vida para a vida. E colocamos a vida inicial aqui em letra maiúscula, porque essa grande vida, essa grande oportunidade que o Pai nos dá, de estarmos aqui com aquilo que o Espírito recebeu de mais importante, que é o raciocínio. Para termos, então, capacidade de raciocinar e usarmos esse raciocínio para pensamentos bons, para atos decentes, para palavras que dulcificam. A energia encontra-se presente em tudo, aguardando que o pensamento a comande e direcione. Nós falamos muito na psicosfera densa do nosso planeta, claro. Por quê? Porque os pensamentos são densos, são pesados. Mas nessa psicosfera densa está cheio de energias positivas e boas, dos espíritos superiores que largam ela aí. Basta nós termos condição de pensar corretamente e captarmos essas energias que estão aí para nós. A própria evolução da humanidade se passa, se vamos, um dos grandes últimos eventos, que é o genoma, surgiu quase ao mesmo tempo em 2 pontos do universo, do mundo, do planeta Terra. Por quê? Porque elas estavam ali para aqueles cientistas que tivessem a capacidade de buscar essa ideia, pescá-la. Isso aí serve para nós, no sentido das boas ideias, das ideias que fortalecem e dignificam o ser humano, elas estão aí, a espiritualidade derrama como presente para nós. Precisamos estar com um pensar correto para termos a capacidade de auri-las dessa psicosfera, mesmo que seja densa. No que tange aos sofrimentos, a ação mental é relevante. Lógico, porque o que eu penso, o que eu estabeleço na minha mente, que vai definir qual será o meu sofrimento. Se eu vou entender aquela dor por uma grande ajuda, um grande impulso para eu deixar de cometer alguma coisa errada, ou se eu vou ver aquela dor como um grande impasse na minha vida que me impede de fazer as coisas que tenho que fazer. Esse nosso comportamento mental que vai dar a extensão e o tamanho deste sofrimento. E aí voltamos ao assunto do pensamento pessimista. Né? Aquele pensamento que a gente traz na nossa bagagem. Né? Sempre quando a gente pensa alguma coisa, pelo menos a maioria, eu me incluo nessa maioria, a gente pensa, se o filho demora a chegar, aconteceu alguma coisa. Se o chefe cochicha com o outro ali, estão falando de mim. Né? Se alguém olha atravessado, será que eu estou sujo, será que eu estou desarrumado? Porque nós temos essa bagagem de culpa que precisamos vencer. Precisamos superar isso. Se erramos, erramos. Se errarmos agora, vamos ver o que nós erramos e não vamos errar de novo. Mas vamos deixar de lado o pensamento pessimista. Por quê? Porque o pensamento pessimista, ele trabalha diretamente no nosso cérebro. E isso nos traz o quê? Os grandes processos depressivos, que podem, em casos extremos, levar à loucura e ao suicídio. Processo depressivo esse que vai, obviamente, atuar nos nossos centros de força. E, logicamente, como o nosso passado é nebuloso, teremos um centro de força ou outro, ou quase todos,
um pouco desequilibrado. Que na hora que essa energia negativa do nosso cérebro, esse comando, eu não posso, eu não consigo, eu sou infeliz, eu sou incapaz, eu estou dando comando mental para todo o meu corpo. E na hora que eu dou esse comando mental e esse centro vital se deteriora, o que é que nos traz? As enfermidades. Enfermidades essas que são dores dispensáveis, não tem nada de kármico, nós que escolhemos, nós que acariciamos, nós que embalamos essas dores e essas doenças. E o mais importante, quando eu penso pessimista, quem que eu estou trazendo para o meu lado? Espírito de luz? Não, só posso trazer aqueles que estão na mesma faixa vibratória. Então, importante, definitivo, deixar de lado toda vez que o pensamento pessimista vier. O passarinho vai pousar na nossa cabeça, mas não podemos deixar que ele faça seu ninho. Por outro lado, quando nós pensamos reto, quando pensamos com objetivos do bem, da prática da caridade, dos valores éticos e morais, de fazer aquilo que o Cristo nos ensinou, o que é que trazemos para nós? Fortalecimento do nosso campo psicofísico. Fortalecemos os nossos centros de força, centros vitais, que farão o quê? Gerarão saúde, gerarão paz, gerarão bem-estar e fortificarão não só o meu corpo espiritual, como o meu corpo físico. Então, fundamental, o pensamento ruim vai vir toda hora, nem que seja para nos testar. Vamos expulsar, vamos mudar, vamos procurar pensar o bem, pensar o bom, pensar o positivo na nossa vida. E com quem estaremos ligados nesse momento? Com os espíritos benfeitores. Claro, eu estou abrindo o campo para eles chegarem. Não são eles que vêm, sou eu que eu chamo, ou o benfeitor, ou aquele companheiro mais imperfeito. Diz Joana, quem pensa retamente encontra-se consigo mesmo, com seu próximo e com Deus. E podemos então dizer que quem pensa retamente está mais apto para amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então, esse hábito saudável do pensar nos leva à parte final do nosso estudo de hoje, que é o meditar retamente. Eu me enquadrava nessa primeira frase, que eu achava que eu tinha uma grande dificuldade de meditar, né? Isso, Joana afirma que é uma grande leviandade nossa dizer que é difícil levitar. Primeiro que Confúcio, 500 anos antes de Cristo, dizia que a meditação é uma das 3 maneiras de chegar às virtudes. Então, se lá já se podia meditar, como é que hoje eu, 25 séculos depois, não posso fazê-lo, né? E Joana nos diz que nós temos dificuldade de meditar, né, por causa da nossa educação mental perniciosa, que nos faz fixar nos nossos quadros mentais as nossas derrotas, os nossos pensamentos negativos, as nossas situações mais dolorosas. Então, é necessário, para que haja o processo da meditação, que imediatamente mudemos a direção dos nossos hábitos mentais. E se criarão as bases da meditação. É importante isso, limpar a nossa casa do lixo moral, mental que carregamos conosco há séculos e séculos. Como ninguém vive sem pensar, né? Então vamos fazê-lo de forma positiva e de forma otimista. Se temos que pensar, vamos pensar bem, vamos pensar positivo. Por mau hábito, quando algo de negativo acontece, a pessoa se deixa consumir entregando. Isso não é isso, é o pessimismo. Ah, mas aquela pessoa fez isso comigo. Ah, mas aconteceu. Ah, eu dei uma topada ali, está dando. Mas as coisas boas que acontecem conosco, nós não valorizamos e nem levamos ao próximo. Só levamos as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas angústias. Para! Vamos repensar isso. Vamos trabalhar o bom. E a coisa mais chata, e gente é chato quando a gente vai falar. E aí, como é que está? A pessoa derrama uma quantidade de lamúrias. Aí tem até aquela guerra, a pessoa fala uma coisa ruim, a outra aqui fala uma coisa pior. Parece que é uma guerra de quem sofre mais. Vamos trabalhar o positivo. Quando um companheiro começar com muita lamúria, procura buscar nele o que ele tem de bom. Nós temos que fazer essa ajuda pelo companheiro. Nós já sabemos disso, precisamos disso.
Natural, então, que desacostumado à reflexão em torno do bem e da paz, da saúde e da alegria, tenhamos dificuldade em meditar. Então já sabemos aqui, eu aprendi isso com Joana, né, que é só a gente limpar a nossa mente do lixo que nós trazemos para termos ela pronta e aberta para a meditação. Meditar, então, é aplicar a concentração na busca de Deus, do Deus que está dentro de nós, das leis divinas que estão gravadas nas nossas consciências. Isso que nós precisamos, excitar esse Deus em nós para buscar os caminhos que o Mestre Jesus nos mostra para chegar a Ele. O objetivo único da meditação é esse, é atingir o fluxo divino. Procurar o Deus, o contato com a divindade, o contato com as energias superiores que estão aqui na nossa volta, pronta para nos abençoar, pronta para se derramarem sobre nós, precisa apenas de quê? Que nós abramos as portas para ela. Meditar é o estado de quietação mental. Afastar todas as preocupações, afastar as dores e fazer esse grande processo de ligação com o maior. E é Jesus que nos falava, o teu olho é a luz do teu corpo. Se teu olho for um só, todo o teu corpo será luminoso. E Joana de Ângeles nos diz, se o indivíduo permitir-se, diz ela, olhar para dentro, todo ele se torna uma só ideia visual. Ao captar a luz divina, igualmente todo ele se fará luminoso e nenhum sofrimento perturbará, graças à aquisição da saúde integral. Olha só que ela diz que as energias estão aí. Podemos captar esta luz divina. E essa luz divina vai impedir que o sofrimento nos perturbe. Não vai impedir que a dor aconteça, porque ainda precisamos da dor. Mas vai impedir que a dor nos faça sofrer mais do que realmente precisamos fazê-lo. A meditação, então, ela traz energias salutares. São essas energias que estão no ar. E o que acontecerá com essas energias perante a nós mesmos? Vai fazer a grande harmonia do psiquismo, a nossa harmonia interna, a nossa paz interior, a nossa consciência tranquila, porque estamos na luta pela superação. E, portanto, saúde do organismo físico. O que desequilibra, a maioria das nossas doenças, sabemos, não são kármicas, são doenças que nós cultivamos e incentivamos nesta encarnação. Portanto, todo aquele que crê, todo aquele que quer, todo aquele que fala, que opera, que vive retamente, todo aquele que se esforça no dia a dia para se superar, todo aquele que pensa o melhor, pensa positivo, todo aquele que já consegue o grande processo da meditação, ele passa a estar como verdadeiro cristão, porque ele passa a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E o mestre falava que reconhecerá o verdadeiro discípulo por aquele que acompanhar e seguir as suas palavras. E todo aquele que acompanhar e seguir as palavras de Cristo conhecerá a verdade e a verdade libertará. E neste momento que nós formos efetivamente cristãos, nós podemos, como o grande apóstolo dos gentios, dizer que quem vive, não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Muito obrigado, boa noite.